nós falamos sobre as substituições mais equivocadas, né, os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo quando transicionam para a alimentação vegetariana, erros esses que elas estão achando que estão fazendo substituições adequadas, mas que na verdade estão deixando elas em déficit proteico, em falta, né, de proteínas. E aí eu mostrei vários tipos de prato que as pessoas acabam montando e como não fecha a conta ali da proteína desse prato. E agora eu vou trazer para vocês algumas opções de montagem de pratos equilibradas, como que a gente consegue atingir uma concentração boa, as substituições mais aproximadas dos laticínios, para a gente ver o que a gente realmente pode estar utilizando. Lembrando que, né, se você é sedentário, de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Se você pratica alguma atividade física, de 1,1 a 2, podendo chegar até mais gramas de proteína para cada quilo que você pesa. Então, vamos por aí, se você pesa 70 quilos, pelo menos 70 gramas de proteína ao dia. Ela precisa ser fracionada ao longo do dia. De nada adianta você consumir um volume proteico alto de uma só vez. Seu corpo até absorve tudo, mas ele não consegue utilizar para a função plástica da proteína, né? Função de construção. Ele utiliza o que ele precisa e a diferença ele converte bioquimicamente para glicose, guarda como glicogênio, ou para ácido graxo, guarda como gordura. Então, o excesso de proteína numa só refeição não é a melhor forma. Ela precisa ser fracionada. E aí tem vídeos também, a gente falando sobre isso em outros momentos, sobre essa distribuição proteica ao longo do dia. Mas é muito importante que você entenda que precisa fracionar a tua ingestão proteica ao longo do dia. Refeições principais, almoço e jantar, minimamente 15, idealmente 20 gramas de proteína aí no almoço e no jantar. Refeições intermediárias, café da manhã, lanche da tarde, pelo menos aí umas 10 graminhas de proteína. Fazendo assim, você no fim do dia consegue fechar a conta. Por isso que é importante que as substituições que você consumiria nas refeições principais ou nos lanches intermediários sejam opções mais aproximadas, né, mais ricas aí na questão proteica. Então, vamos falar das substituições mais inteligentes. Bom, a gente tem aqui o prato tradicional, isso eu mostrei na aula anterior, né? Removendo a proteína animal, aqui a gente tem um filé de frango de mais ou menos 80 a 100 gramas. Removendo essa proteína animal, esse prato fica com em torno de 8,5 de proteína, abaixo aí do ideal, tá? Lembrando que os vegetais não são fonte rica de proteína, né? O caldo da leguminosa não é uma fonte rica, e aí a gente viu lá na aula anterior que se a gente somente duplicasse esse feijão, mas contando com o caldo, eu não atingiria nem ao menos as 15 gramas de proteína, né? Eu conseguiria no máximo 12 aqui, por conta que a proteína está mais no carocinho da leguminosa. Então, vejam, dobrei o feijão, né? Ao invés de pôr uma concha, só pus 2 conchas, sendo metade grão, metade caldo. Nesse caso, o prato ainda não ficou adequado. Agora vamos ver como que deveria ser, né? Eu fiz umas montagens aqui para conseguir ilustrar para vocês como que seria essa substituição adequada. Gente, todos os alimentos do grupo das leguminosas, feijões de todas as cores e tipos, branco, carioca, preto, azul, quifradinho, rosinha, vermelho, tá? Grão de bico, lentilha, ervilha, fava, todos esses alimentos do grupo das leguminosas são os que são mais ricos em proteína. Porém, a proteína está mais no carocinho do que no caldo. Então, quando a gente fizer o ajuste da proteína na dieta vegetariana, eu vou contar com o grão da proteína. O caldo não significa que você não pode colocar, você pode pôr à parte. Mas eu não vou contar matematicamente com esse caldo para fechar o cálculo adequado aqui da proteína, tá? Todos esses alimentos do grupo das leguminosas, eles têm uma quantidade de proteína bem semelhante, em torno de 9 gramas a cada 100 gramas de grão da leguminosa, tá? Isso ele cozido, não dele cru. Tô falando do grão cozido, que é a forma que vai para o seu prato, então é a forma que a gente precisa calcular. Então, vamos lá. Mantive o mesmo prato, gente, da versão da aula anterior, que eu mostrei lá que não atingia a proteína. Só que ao invés de eu colocar caroço e caldo, eu pus só o carocinho da leguminosa. Aqui na fotinho tem feijão branco, mas poderia ser grão de bico, lentilha, feijão preto, mas só o carocinho, né? E você tomar ali o caldo à parte ou jogar o caldo à parte por cima. Se você puser 200 gramas de grão de leguminosa, só aqui dá 18 de proteína. Então, na parte do caroço da leguminosa é onde você tem mais proteína. Então, não adianta você contar com o caldo. Tem gente que só toma o caldo do feijão, gente. Se você é vegetariano, você precisa consumir o grãozinho dessa leguminosa, que é ali que está a concentração de proteína. Então, olha só que bonito como é que fica a conta agora.
2 conchas de grãozinho de feijão, podendo trocar por outra leguminosa, tá? O arroz clássico já estava aqui. Com os vegetais, eu tenho 21 gramas de proteína. Aí eu atingo uma recomendação adequada. E dentro desse raciocínio eu mostro aqui, ó, como é que a gente poderia montar um prato saudável, um prato vegano saudável, tá? Metade do prato de vegetais, sendo dessa metade 25% dos vegetais coloridinhos, 25% de preferência verde escuro, porque aí você tem mais ferro, dentre eles, por exemplo, a couve, você poderia estar colocando aqui. A outra metade do prato, primeira opção, pode ser um cereal, que pode ser arroz, macarrão, salada de tabule, quinoa, que é um pseudo cereal, mas ele se aproxima matematicamente aqui ao grupo dos cereais, né, do arroz e não da leguminosa. A gente poderia estar colocando um amaranto, sorgo, painço, qualquer cerealzinho, farofinha de amaranto, não precisa necessariamente nessa forma de grão, risoto de quinoa, que seja algum cereal aqui. E uma leguminosa em 25% ao menos do seu prato, sendo o grão da leguminosa, não o caldo. Então aqui umas 2 conchas grandes de caroços de leguminosa, com vontade, aquela concha grande, aquela concha pequenininha não. Saladinha à parte, os crus e uma fonte de vitamina C para melhorar a absorção do ferro. Então você pode consumir uma fruta ou simplesmente espremer um limão em cima dessa saladinha aqui e já foi. Então essa é uma opção de prato bem equilibrada, mas dá para você montar de outras formas, tá? Então vamos colocar aqui como você investindo nas sementes, gente. O grupo dos cereais que a gente tem aqui, ó, eles não são os mais ricos em proteínas, tá bom? Por que a gente costuma falar muito, né? Arroz com feijão, uma proteína completa? Porque realmente elas se completam em aminoácidos. Porém, o cereal, ele não é o grupo do alimento mais rico em proteína na dieta vegetariana. A gente coloca porque ele é cultural nosso. Todo mundo come um carboidrato com uma leguminosa, que seja um macarrão, seja uma quinoa, seja um arroz. Sempre a gente costuma colocar, tá? Então, a gente acaba utilizando isso como exemplo, mas eu vim trazer para vocês agora uma opção sem você usar o cereal e que fica, na verdade, mais rico ainda em proteínas. Então, por exemplo, se você quiser montar um prato low carb e tirar esse grupo aqui do cereal, vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, vamos lá. Primeiro, investir nas sementes na dieta vegetariana. Seja para o prato com cereal ou seja para o prato sem cereal, gente, eu acho a semente fantástica. Fantástica. Meus pacientes já sabem que eu costumo dizer que eles viram passarinhos, porque onde dá pra gente pôr semente, a gente vai incluindo. As sementes são muito ricas. Chia e linhaça tem bastante ômega 3, girassol e abóbora, zinco, tem proteínas, uma quantidade muito boa, 20 gramas de semente de abóbora é quase um ovo em proteínas. Então, é uma quantidade muito boa no cálculo de proteínas. E o perfil de aminoácidos essenciais das sementes é muito bom. Girassol e abóbora tem uma biodisponibilidade melhor no que se diz respeito à proteína do que chia, linhaça e gergelim, tá? Chia, linhaça e gergelim tem muita fibra, né? Você teria que transformar elas em farinha para conseguir absorver melhor a proteína delas. Tá? Mas ainda assim, girassol e abóbora não são tão fibrosas. Então, elas têm uma biodisponibilidade dessa proteína, por ela ser uma proteína mais digerível até do que da chia, da linhaça e do gergelim. Então, girassol e abóbora, eu sempre costumo botar como fonte de zinco e fonte de proteína. Chia, linhaça e gergelim, o gergelim e a chia como fonte de cálcio e a chia e linhaça como fonte de ômega 3. Mas também vão ajudar aí na parte proteica. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma distribuição de cardápios, deixa eu jogar aqui para baixo, de combinações. Isso aqui foi tudo calculado na SR27 da USDA, então eu tive que baixar ela em Access para ter o perfil lá dos aminoácidos, para a gente poder fazer o cálculo, tá? Então aqui, ó, eu trouxe para vocês algumas combinações. Trouxe, por exemplo, aqui 100 gramas de coxa de frango assado, para a gente poder comparar os aminoácidos essenciais dessa proteína animal com combinações com cereal e sem cereal de proteína vegetal. Então a gente tem aqui o clássico, que é o arroz. Eu botei o integral, que ele é mais rico em minerais, tá? Mas em calorias é bem parecido com o branco. Com 150 gramas de caroço de feijão preto cozido, do carocinho, não do caldo, tá? Fiz o cálculo com ele cozido porque a gente não come ele cru. Então, cálculo sempre com alimento cozido. Em 150 gramas de feijão preto cozido, com 100 gramas de arroz integral, eu tenho 12 gramas de proteína. Mas se eu tirar esse cereal aqui, que é o arroz, eu quero um prato mais low carb, mais baixo em carboidrato. Eu posso trocar 100 gramas de arroz por apenas 20 gramas de semente de abóbora torradinha, sequinha, tá?
Então fica super gostosinha você torrar na frigideira com uma pitadinha de sal, fica bem crocante ali, usa como crouton em cima da sua salada, fica perfeito. Então se eu colocar 20 gramas de semente de abóbora, mantendo o mesmo feijão, eu tenho uma densidade calórica parecida com cereal, em 240, só que eu tenho perfil de proteínas ainda maior, com menos carboidrato. Eu consigo ficar com 13,7 de proteína e usando cereal eu fico com 12. Aí, vamos olhar agora os aminoácidos essenciais, hein? Esses primeiros aqui são os BCAAs que o pessoal usa para treinar, leucina, isoleucina e valina. Trouxe aqui comparando com o frango, tá? Para vocês verem o perfil dos aminoácidos essenciais. É claro que vai ter mais proteína, porque ali a proteína animal é basicamente proteína e gordura, não tem os outros benefícios da proteína vegetal, como as fibras, os antioxidantes, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês são os aminoácidos essenciais. Que a gente, na combinação com a semente de abóbora, ela é muito rica em aminoácidos essenciais. Olha só que interessante, na mesma densidade calórica aproximada com 100 gramas de coxa de frango, eu tenho mais BCA, mais isoleucina, mais leucina e mais valina na combinação semente com leguminosa do que no frango. Eu consigo ter mais aminoácidos essenciais praticamente quase que em tudo, principalmente nos BCAAs. Fenilalanina eu tenho mais, histidina eu tenho mais, treonina eu tenho mais, triptofano eu também tenho mais. O único que acaba não ficando igual é que não sendo superior é a metionina, mas também tem uma quantidade muito boa. Então, gente, utilizar a semente é uma coisa extraordinária na dieta vegetariana. E você pode, por exemplo, não consumir ela no almoço, você pode botar como snack no lanche da tarde, botar em cima da sua salada de fruta, mas a semente vai ajudar bastante no cálculo de aminoácidos essenciais. Poderia ser aqui girassol também, você pode estar utilizando outras sementes, tá? Mas vejam então que não necessariamente eu preciso usar cereal com leguminosa, eu posso usar leguminosa com a semente no lugar deste cereal. E aí, eu trouxe aqui, incluindo a nossa linda semente. Como que seria esse prato sem utilizar o cereal? Eu não quero comer arroz, não quero batata, não quero o grupo dos carboidratos na minha dieta. O que eu faço? Simples. Aumenta a leguminosa. Ao invés de ser 25% do seu prato, agora é 35% do seu prato. E coloca aqui 15% do seu prato de sementes. Perfeito. Aí você vai conseguir aquela combinação que a gente falou anteriormente ali. E, na verdade, ainda fica mais proteico do que se você puser o cereal. Agora, se falar, não, Nutri, eu quero botar o cereal, eu gosto de comer um arrozinho com feijão, mas eu quero usar semente também, gostei, tudo bem, você pode diminuir o grupo do cereal e pôr semente no lugar, também é uma opção, tá? Então, gente, dá pra fazer de várias formas, tá? Então, lembrando que sementinhas vão te ajudar muito mesmo nesse cálculo. Agora, eu tô trazendo pra vocês aqui umas opções de pratos que a gente falou lá na aula anterior, todo mundo ficou apavorado, né? Porque monta um monte de prato igual os que a gente falou lá e não atinge proteínas. Agora eu estou trazendo pra vocês a correção desses pratos, né? A Nutri mostra o problema, mas depois a Nutri mostra a solução, né? Claro, eu tô aqui pra isso. Então, olha só, lembra aquele prato que a gente falou lá com quinoa, 3 colherinhas de ervilha na salada, que batia só 10 gramas de proteína, né? Que quinoa não é rica em proteína, a gente falou isso, a cada 100 gramas eu tenho 4 de proteína, na leguminosa a cada 100 gramas eu tenho 9. Então, olha só que interessante, o que a gente poderia estar fazendo aqui, gente? Não estranhe minha montagem não, tá? Não sou designer gráfico, eu fiz uma montagem aleatória no PowerPoint mesmo, só para eu poder exemplificar para vocês como que ficaria esse prato. Bom, lembra a salada crua que tava lá, o tomate com pepino e tudo mais? Eu joguei ela para um pires à parte, você come essa salada à parte, para no prato principal aqui caber mais alimentos proteicos. Mantive as 100 gramas de quinoa, mantive a ervilhinha lá, 3 colherinhas de sopa que tava a ervilha verde, que é aquela fresca, né? Que a gente compra congeladinha, na saladinha. Mantive o abacate, mantive o brócolis, mantive a quinoa, mas incluí semente, que a gente já falou lá, ó. 20 graminhas de semente de girassol dando 3,8 de proteína. Incluí o grão de bico aqui, que combina muito bem na parte da salada desse prato. Então, você pode ser hambúrguer de grão de bico, você pode fazer hambúrguer, pode fazer almôndega de lentilha, você pode fazer salada de grão de bico ensopadinho, mas vai contar mais com a parte do carocinho. Se eu puser 100 gramas de grão de bico, 20 gramas de semente, 100 de quinoa, a parte proteica do prato está redondinha e eu fecho 22,8 de proteína, gente. Então, olha só que legal. E tá lá como opcional a saladinha. Então, é possível pegar aqueles pratos que a gente montou e enriquecer com o que? Leguminosa e semente. Enriqueceu com leguminosa e semente, dificilmente você vai errar, tá?
O outro prato que a gente tinha mostrado lá era a salada com queijo. Lembra que eu falei, gente, queijo, os lácteos atrapalham a absorção do ferro. Então, queijo não é para consumir em refeições principais. Se você é vegetariano ainda, ovo lacto vegetariano, né? E quer utilizar queijo, que o queijo seja para o seu café da manhã, lanche da tarde. Mas no almoço, utilizar alimentos muito ricos em cálcio, como os lácteos, vai reduzir muito a absorção do teu ferro. Então, queijo não é para entrar nas refeições principais. Então, nesse prato aqui, tá? A gente só conseguiu 10 gramas de proteínas. Agora, vamos corrigir. Não esquece que eu não sou designer gráfico, hein? Alguém se habilita aqui? Mas, enfim, vamos mostrar aqui agora como é que a gente faria uma adequação. Mantive lá a saladinha, retira o queijo, esquece, não precisa do queijo aqui, tá? E eu usei falafel, que é aquele bolinho de grão de bico. A gente não vai fritar o falafel, né, gente? Faz falafel assado, tá? Então, um bolinho de grão de bico, 150 gramas de falafel, dá 20 gramas de proteína, que ele é feito com grão de bico cru. Então, você tá com um bolinho bem concentrado em grão de bico ali, tá? O falafel, ele não é cozido, ele depois é assado. A leguminosa que ficou de molho ali um dia e depois foi processada. Então, tem uma concentração de proteínas muito boa. Se eu puser o falafel, que combina com comer falafel com a salada, porque ele é sequinho, né? Se for um falafel assado, combina super bem. Eu tenho 22 gramas de proteína. E a gente já falou lá que o ideal é que o prato bata 20 gramas de proteína aí. Aquele outro prato que eu mostrei na aula anterior, que tinha um ovo, que o pessoal fala, mas eu como um ovo, né? Com a salada, 8 gramas só de proteína. Mantive, deixei de opção o ovo, né? Pra quem é ovo vegetariano, ovo lacto vegetariano, mas corrigi. Isso daqui é um grão-melete, gente. Grão-melete é uma mão na roda. Lembra que eu falei leguminosa? Você pode fazer 1 bilhão de preparações com leguminosa. Você não precisa fazer necessariamente comer o grão dela. Você pode fazer o grão-melete com o próprio grão de bico, né? Que fica de molho, você bate, faz um moussezinho lá e depois leva na frigideira, ou com a farinha de grão de bico, que é mais prático ainda. Farinha de grão de bico, botou no potinho e foi colocando água até ficar numa textura tipo de massa de bolo. E temperou. Não me vai comer aquele troço sem temperar, senão vai falar que é ruim e vai dizer que a Nutri deu ideia ruim. Não é não, tem que temperar. Pode usar levedura nutricional, que dá aquele saborzinho que lembra queijo. Pode usar sal negro, que dá gosto de ovo, se você gostar. Eu, particularmente, gosto muito da páprica defumada e do chimichurri sem pimenta. É o que eu mais uso nesses como temperinho. Salsinha, orégano. Dica, pessoal, o grão-melete, se você fizer ele muito grossinho, ele parece que ele não cozinha muito bem, fica um gosto muito forte. O grão-melete é para fazer o disco bem fininho, tá? Uma panquequinha bem fina. Outra opção no lugar do grão-melete é você fazer a aveioca, usando de preferência o farelo de aveia. O farelo é a parte da casca da aveia, onde você tem uma concentração de proteínas e minerais maior do que no miolo da aveia. Então, você pode também fazer a aveioca. E aí vai aumentar só um pouquinho a quantidade do farelo de aveia em relação ao que a gente usou aqui no exemplo do grão-melete. Então, usou 50 gramas aí, dá mais ou menos meia xícara de farinha de grão de bico, misturou com água, fez a massinha. Fogo bem baixinho, frigideira com antiaderente bom, pincela azeite no fundo da frigideira, lembrando que o ponto de fumaça do azeite é 180 graus, ele aguenta temperatura ali para refogado, para dourar um negócio, não aguenta forno alto, tá? É um ômega 9, que não é uma gordura inflamatória, vai reduzir o ômega 6 da sua dieta por não estar utilizando óleos. Então, você pode usar o azeite para essas preparações. Passou o azeite ali, espalhou, formando um disco fininho, deixa paradinho. Daqui a pouco, você, quando vê que tá bem cozidinho, passa a espátula e deixa dourar bem do outro lado, para não ficar com aquele gosto forte do grão de bico cru. Recheie esse grão-melete com vegetais. Se você quiser rechear com tofu e aumentar ainda mais a proteína, é uma opção, tá? Aí, esse prato vai dar 20 gramas de proteína, aí fica bem adequado. Então, você pode fazer essas panquequinhas também. Quer tirar o ovo? Legal, você faz 2 grão-melete, né? Faz 2 disquinhos de grão-melete ou faz 3 pequenininhos e come com a salada redondinho. Você ainda pode pôr semente de girassol na massa. Aí a conta, aqui eu tô mostrando, gente, o mínimo. Se você, conforme você vai agregando semente e outras coisas, você vai enriquecendo cada vez mais, tá? Esse ovo, sinceramente, é bem dispensável se você trocar aí por umas 30 gramas de semente e aumentar mais 20 gramas de farinha de grão de bico, já ultrapassa redondinho a conta. Mas eu deixei aqui de opção, porque tem gente que gosta, então, para mostrar a opção ovo vegetariana também. Aí eu deixei aqui, ó, uma opção sem o ovo, para vocês verem. Ah, não quero ovo, Nutri. Legal, a gente tira o ovo e põe aí 80 gramas de lentilha refogadinha no meio daquela salada, a conta fecha com 21 gramas. Então, gente, são muitas combinações. Vejam que todas elas a gente está usando leguminosas ou sementes para equivaler e para adequar esse cálculo proteico.
O outro prato que eu tinha mostrado era o risoto, que tem gente que come um prato de risoto só ali achando que está atingindo toda a proteína que precisa. Lembrando que cogumelos não são fontes de proteína, nós já falamos isso. 100 gramas de cogumelo tem em torno de 2 no máximo gramas de proteína, dependendo da espécie, cogumelo, modo de preparo desse cogumelo, né? Se ele é mais sequinho ou mais hidratado. Então, assim, não é fonte de proteína. Quer consultar alimentos? Tabela de composição de alimentos da Unifesp, gente, é uma tabela online. Você digita no Google, joga a tabela de composição de alimentos da Unifesp, vai abrir lá a tabelinha, você digita o alimento e ela abre tudo lá dos alimentos, sem você precisar folhear livro. Então é uma tabela confiável, entendeu? Não consulte no Google em aplicativos que não sejam confiáveis, tá? Para vocês não pegarem informação errada. Então nesse prato aqui não tem proteína, né? Que é o arroz com cogumelo, dá menos de 5 gramas. Aí eu poderia, por exemplo, entrar com um tofu defumadinho, grelhadinho, que combinaria super bem se eu misturasse aqui nesse risoto, ou o risoto mesmo pode entrar tofu. Aí eu conseguirei com 80 gramas de tofu defumado, que o prato ficasse com 21 gramas de proteína. O tofu frescal, gente, tem em média metade da quantidade de proteína do tofu defumado, porque ele é mais água. O defumado, ele é mais concentrado. Então, se eu for usar o tofu frescal, eu teria que usar o dobro da quantidade que eu usei de tofu defumado, tá bom? Então, aqui eu botei de exemplo o tofu defumado. Um outro pratinho que eu trouxe pra vocês aqui, na verdade, é o espaguete. Tem gente que come macarrão só como fonte de proteína. Um prato de espaguete tem em média 300 gramas ali de macarrão, tá? Ele sim, ele tem uma quantidade de proteína intermediária, não tanto quanto a leguminosa, mas o macarrãozinho cozido ali tem uma quantidade mais intermediária. Mas aí a gente tem o molho, né? Aqui tá o cálculo dele já com molho, não é só o macarrão seco, tá? Então, em 300 gramas com molho de tomate, você vai ter aí, em média, 13 gramas de proteína. Mas eu poderia, por exemplo, colocar uma almôndega de lentilha aí nesse macarrão. Olha que combinação perfeita. Aí eu fecho o prato com 21 gramas de proteína. Eu também poderia fazer uma bolonhesa de lentilha, que eu fecharia aí com 20 gramas, isso colocando 130 gramas da bolonhesa de lentilha misturada já com o molhinho. Então, sempre coloque alguma leguminosa junto com a massa, quando você for optar por comer só a massa ali na tua refeição, e aí a conta fecha lindamente, mas só o macarrão puro já não dá. Agora eu vou mostrar para vocês, né, as substituições que a gente pode estar fazendo do leite e seus derivados que sejam mais aproximadas ali na parte proteica dos laticínios, né, de leite, a partir do leite da vaca, queijo, leite e iogurte, tá? Na aula anterior, eu mostrei quais os leites vegetais são mais inadequados, o leite de coco sendo muito rico em gordura saturada, muito calórico. O leite de arroz, basicamente como fonte de carboidrato, idem ao leite de inhame. Mostrei também as pastinhas à base de mandioca, a base de inhame, a base de coco, que não são equivalentes ali na parte proteica. E ressalto novamente a importância das suas refeições intermediárias, café da manhã e lanche da tarde, incluírem alimentos que sejam mais ricos em proteína, para que ao fim do dia o cálculo da sua dieta como um todo consiga ficar fechado, tá? A proteína tem que ser bem espaçada. Então agora eu trouxe para vocês os que mais se aproximam aí, né, na parte proteica, quais leites vegetais a gente pode estar utilizando. Muita atenção, sempre que eu for trazer aqui, eu tô falando da versão caseira, porque a versão industrializada, tem alguns industrializados até que a gente consegue encaixar, tá? Que são mais adequados, mas a grande maioria são pouco concentrados, então a parte de proteínas dele não chega a ficar muito alta, tá? Então a maioria dos leites vegetais, por exemplo, tem leite vegetal industrializado à base de aveia, mas ele não é tão rico em proteínas quanto. Então sempre verifique para que se você optar por um industrializado que não tem aditivos químicos, não tem ali coisas artificiais, tá? No meio desses ingredientes, e que seja o que tenha mais proteínas na quantidade maior possível ali na parte de informação nutricional que você encontra no rótulo dos industrializados. Mas aqui eu tô trazendo versões caseiras. Então aqui numa receitinha, tá? Lembrando lá que o leite de vaca, um copo, tem em torno de 6 gramas a 7 de proteína do leite integral. Então aqui, se a gente fizer um leite de aveia caseiro, em que em um copo de 200 ml eu tenha 30 gramas de aveia, né, faça a receita nesta proporção,
eu vou ter em torno de 4 gramas de proteína por copo. Bem melhor que o de arroz, que é 0, que o de coco, que é 0, né? Que o de inhame, que também é praticamente 0. Então, assim, não tá igual ao de vaca, mas de 0 para 4, né? É uma diferença muito grande. E é claro que a gente vai incluindo essas coisas ao longo do dia, uma sementinha aqui, um leite vegetal mais rico em proteína ali, uma pastinha aqui, e você vai somando para que ao fim do dia 4 gramas de um lado, 3 do outro, 10 do outro, você some e o cálculo fecha para 1 grama de proteína por quilo de peso, tá? Então aqui a gente tem uma caloria aproximada ao leite de vaca e uma quantidade de proteínas mais perto do que aqueles outros leites vegetais que as pessoas costumam fazer, né? A base de inhame, coco e arroz, tá bom? Cálcio, eu já expliquei na aula anterior, né, que a gente realmente não vai conseguir uma quantidade igual, porque o leite de vaca ali realmente vai ter uma quantidade maior de cálcio, mas a gente vai obter cálcio na dieta vegetariana a partir de outras coisas, tá? Verdinhos escuros, algumas sementes, tanto que eu vou mostrar aqui um leite vegetal de semente que chega perto no quesito cálcio, tá? Então não é para contar, o que eu tô mostrando aqui é que os que a gente pode estar utilizando que são mais próximos em proteínas, tá bom? Outro leite é o leite de amendoim, ou para ficar mais prático ainda, o de pasta de amendoim, que é só você pegar uma colher de sopa de pasta de amendoim, 20 gramas, né, de pasta, que é uma colher de sopa cheinha, e diluir em 200 ml de água. Como ela demora um pouquinho para dissolver, se você for tomar esse leite quente, na água morna, a pasta de amendoim dissolve mais rápido. Se for tomar frio, você teria que bater bastante com garfo ou no processadorzinho, no liquidificador, que ele dissolve um pouco mais rápido. Ou você pode fazer o leite de amendoim também, aí tendo pelo menos 20 gramas de amendoim torrado para cada 200 ml de água aí. Se você for usar um amendoim fresco, pelo menos umas 25 gramas de amendoim para cada 200 ml de água, tá? Então precisa ser uma concentração boa, não é aquela coisa rala, não. Se você usar, por exemplo, 20 gramas de pasta de amendoim, você vai ter a mesma quantidade calórica aproximada do leite de vaca, e 117 calorias, e 5 gramas de proteína. É uma quantidade muito boa. Então, essa sim é uma opção de leite proteico para você estar utilizando. Um leite de amêndoas, você pode estar fazendo aí caseirinho, não precisa a gente descascar a amêndoa. Eu vejo gente descascando a amêndoa para fazer o leite de amêndoa. Quando você bater o leite, você vai coar no voalzinho e ele não vai ficar escuro, né? Porque dá um trabalho, tem que tirar a casca, não tem que. Se você quiser, você pode, mas você não tem que deixar a amêndoa de molho e espremer para tirar casca por casca, tá? Você pode deixar ela de molho, vai deixar a amêndoa de molho ali umas 8 horinhas, ela vai ficar bem molinha. Você vai aproveitar e eliminar fitatos que tenham ali na amêndoa também. Aí você vai jogar aquela água fora, obviamente, e vai bater com outra água. Você pode fazer por copo, eu vou fazer um copinho só de leite, você pode fazer 1 litro. Dura em média aí uns 3 dias na geladeira, tá? Então, para você não ficar abrindo e fechando, de repente você congela meio litro, bota no congelador e o outro meio litro você deixa no uso. Também é uma possibilidade. Aí depois é só descer do congelador e deixar descongelar na geladeira na parte de baixo, tá bom? Então, 20 gramas de amêndoa, bateu ali com 200 ml de água, coou seu leite de amêndoas com 4,2 de proteína. Não é igual ao leite de vaca em cálcio, mas dentre as opções que eu estou mostrando aqui, é uma mais rica em cálcio. Vai ter 50 miligramas de cálcio nesse copinho de leite de amêndoas, tá? Então, é uma boa opção para a gente estar utilizando também. Lembrando que esse resíduo do leite de amêndoas, você pode fazer ricota, você pode fazer pastinha, você pode utilizar, tá? Não joga fora não, pode fazer cookie. Então, a pastinha é bem fácil, gente. Pegou o resíduo do leite vegetal, misturou com um fiozinho de azeite, temperinhos, por exemplo, levedura nutricional, que é o Nutritional Yeast, que dá gosto de queijo, uma pitadinha de sal, bota no potinho e come com a torradinha, com pão, com o que você quiser ali. Biscoitinho de arroz também fica muito legal. Então, não jogue fora. Tá sem tempo, tá? Não dá pra usar o resíduo agora, congela e vai juntando. Depois você faz um cookie, tá? Leite de castanha de caju, de preferência o caseiro, onde eu tenho a certeza que eu vou ter 20 gramas de castanha de caju por copo. Eu vou ter 3,6 de proteína e 116 calorias. Também chega mais perto em relação àqueles outros leites vegetais. Leite de semente de gergelim, lembrando que o cálcio do gergelim está mais na película, né? Então, você não compra o gergelim despeliculado, compra o gergelim integral, com a casquinha. Os minerais do gergelim estão mais concentrados na casca do que mesmo na polpa dele. Então, o gergelim com película, tá?
Deixou o gergelim de molho, ali pelo menos umas 3, 4 horas, joga aquela água fora e aí você bate com uma outra água. 20 gramas de semente de gergelim por copo, vai dar 4,2 de proteína, 120 calorias e 165 miligramas de cálcio. Então, uma quantidade muito boa de cálcio ali. E, gente, se você processar bem, de repente você não precisa nem coar, se você não porque fica um farelinho tão pequenininho ali. E usa o resíduo do gergelim para fazer pastinha também, tá bom? Então, quando a gente fala de cálcio, o gergelim é realmente o que vai chegar mais perto do leite de vaca. E em proteínas a gente tá vendo aí que tem bastante opção. O leite de soja também caseiro, gente. Os industrializados têm tanto aditivo químico. Então, você fazendo leitinho ali de soja na proporção aí de 150 gramas aí de grãozinho de soja cru para 1 litro de água, tá? Pelo menos. Ou mais, se você for fazer ele bem concentrado para ficar com mais proteínas ainda, tá bom? Você vai ter em média 7 gramas de proteína por copo e 50 miligramas de cálcio também. Então, é um leite que tem um pouco mais de cálcio, igual o das amêndoas. Então, gente, a gente já viu quais os leites vegetais eu tenho mais proteína e não basicamente é carboidrato puro, né? Igual os que a gente falou na aula anterior. Agora, outra coisa que a gente vai poder também utilizar são as pastinhas. Gente, requeijão de castanha de caju é tão perfeito. Gente, assim, tem pessoas que viram e falam assim, poxa, mas eu fiz e não gostei. Às vezes a pessoa pegou uma receita que ela não sei, porque tem várias formas de você fazer. Se você joga no Google requeijão de castanha de caju, você vai ver 300 receitas. Eu particularmente não gosto de botar limão, porque eu acho que fica com um azedinho no fundo e que tem gente que bota limão na receita para tentar lembrar o azedinho do requeijão, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto do sabor já mais intenso da própria castanha. Então você pode ir adaptando para o seu paladar, tá? Testando um temperinho diferente. Eu gosto muito de usar o Nutritional Yeast, que é a levedura nutricional, que ela dá um gostinho que lembra queijo ali nessa pastinha. E eu gosto de fazer ele bem concentrado, igual tá aqui na foto mesmo, sabe? Cremosinho. Então, teste receitas. Lembrando que a gente falou na aula anterior que os requeijões de castanha de caju industrializados não são ricos em proteína, né? Eles são mais à base de goma, alguns têm óleo de palma, né? Óleo de coco. Então, eles não são muito concentrados em proteína. Geralmente, a cada colher você tem 0,2 de proteína. Fica muito pouquinho. Então, a versão caseira, você vai botar mais castanha do que qualquer outra coisa. Nutri castanha é caro. Compra o cheirinho de castanha, gente. Pelo amor de Deus, pensa fora da caixa. Tu não vai processar o troço. Pra que tu vai comprar castanha de caju inteira, que é mais cara? Compra castanha de caju quebradinha. Daquela que o pessoal usa pra botar no açaí, sabe? Ela chama cheirinho de castanha de caju. Tem loja de produto natural que vende coisa a granel. Pô, 100 gramas da castanha inteira é quase R$10. Do cheirinho de castanha, 3 e pouco, 4 no máximo. Compra ela quebradinha. O ideal é realmente fazer com a castanha crua, mas eu faço com cheirinho de castanha torrado e dá super certo, porque você deixa de molho ali umas 8 horas para sair qualquer corzinha mais escura, né, dela tá torrada, perder também fitados, que porventura tenham, tirar o amargor, que se você não deixar de molho pode ficar com um leve amarguinho ali no fundo, deixa de molho, gente, é muito fácil. Colocou, eu faço mais ou menos essa proporção, um copo de castanha para um copo de água, eu gosto dele bem concentrado. Então, colocou de molho ali na água, joga aquela água fora, leva a castanha molhadinha, né, sem água, para o liquidificador, coloca de 1 copo a 1 copo e meio de água para cada copo de castanha e processa. Se você quiser ele mais grossinho, igual tá no vídeo, você vai transferir para uma panela. Ali você vai temperar, tá? Uma pitadinha de sal, levedura nutricional. Se você quiser colorir, você bota pedacinho de cenoura, você pode pôr salsinha, manjericão, aí vai mudar totalmente o sabor. Eu gosto dela bem basicona mesmo. E vai levar na panela em fogo baixo e cozinhando até ela engrossar. Pronto. Se você quiser que renda um pouco mais, você pode pôr um pouquinho mais de água e pôr um pouquinho de farinha de aveia para dar uma engrossada. Mas aí põe farinha de aveia, não põe farinha de arroz não, que não tem proteína, tá? Põe farinha de aveia. Outra possibilidade é você fazer essa receita crua. A crua, ela não vai no fogo para engrossar, mas aí é 1 copo de castanha já para 1 copo de água. Tem que ser bem concentradinho. Aí é só bater no liquidificador e tá pronto. Mas aí ele não fica com a cremosidade igual do requeijão. Ele fica tipo uma ricotazinha, sabe? A textura fica mais arenosa. Então eu gosto da que cozinha depois. Então, olha, nessa receita aqui, ó, vamos lá, uma colher de sopa rasinha de requeijão normal, tradicional, você tem em média 2 gramas de proteína e 50 calorias. E uma colher de sopa do requeijão de castanha de caju, você tem em média 1,5 a 2 gramas de proteína, dependendo da concentração que você vai fazer, né? Se é mais grossinho, se é mais ralo, e mais ou menos a mesma densidade calórica.
Então, chega bem perto se a gente comparar com o requeijão de inhame de mandioca, que é basicamente carboidrato, zero de proteínas, tá bom? Então, essa opção aqui é uma boa opção. Ricotazinha de amêndoa, gente, que esse aqui é bem facinho, deixa amêndoas de molho, aí realmente pra ficar branquinho você tem que tirar a casca da amêndoa, se você não tem frescura com a cor e quer ter menos trabalho, faz com a casca, mas vai ficar os pedacinhos da casca, deixa a amêndoa de molho mais 8 horas, joga água fora, leva no liquidificador e bate bem ela, nem precisa pôr água pra bater, ela vai ficar bem molinha de ter ficado de molho 8 horas, você vai só mexendo com a colher, pronto. Põe os temperinhos que você quiser, fez sua ricotazinha de amêndoas. Ou, se você fizer o leite de amêndoas, você usa o resíduo que você coou, né, o leite, usa o resíduo para misturar aí na ricota e render um pouco mais. Se você fizer a pastinha só com o resíduo, tem que temperar muito bem, porque perde muito sabor na hora que você faz o leite ali. Mas se você quiser, você pode misturar com a amêndoa fresca que você está usando para fazer a ricota ali, ou pode fazer só do resíduo, mas aí dando um tempero mais diferenciado, tá? A proteína, que é mais ou menos a mesma quantidade da proteína do requeijão de vaca, tá bom? Aí a gente tem pastinha de girassol. Gente, girassol é muito mais barato do que amêndoa, do que castanha de caju, né? E você pode também estar fazendo pastinhas maravilhosas. A de girassol, gente, a receita é básica. Bateu, tá pronto, tá? Girassol fica de molho também, eu deixo pelo menos umas 3 horas, ela já fica bem molinha. Joga aquela água fora para sair um amargorzinho. Aproveita e elimina os fitatos que também tem nessas sementes. Joga aquela água fora, leva no liquidificador e aí você vai botar a mesma quantidade de semente para a mesma quantidade de água. Processou, pronto. Essa receita é crua mesmo, tá? Fez a pastinha de girassol e aí você tem a mesma densidade calórica do requeijão normal com a mesma quantidade de proteínas. Pasta de amendoim, gente, que é um clássico. Uma colher de sopa de pasta de amendoim já é o dobro de calorias, né, de uma colher de sopa de requeijão, porque o amendoim tem muita gordura. Só que também tem o dobro de proteínas. Então, eu fiz o cálculo aqui colocando metade, 10 gramas de pasta de amendoim. Em 10 gramas, eu tenho a mesma densidade calórica do requeijão, com mais uma quantidade ainda maior de proteína, 2,5. Então, 10 gramas de pasta de amendoim equivalem a 20 gramas de requeijão. 10 gramas de pasta de amendoim é uma colher de sobremesa, tá? Mais rasinha. 20 gramas de requeijão, uma colher de sopa também mais rasinha. O hummus, gente, o hummus, a receita tradicional leva tahine, mas tem gente que não gosta dele sem o tahine. Você pode fazer também, gente, você pode adaptar a receita para o seu paladar tranquilamente. Vai testando várias versões. E aí você pode colorir esse hummus também, botando beterraba, botando cenoura, botando manjericão, salsinha, cebolinha, o que você quiser. Ou fazer o tradicional também. E aí, em uma colher de sopa, a gente tem 1,5 de proteína, fazendo ele bem concentradinho, né? O baba ganoush, que é de berinjela com tahine. Aí, das pastinhas, é a que tem a melhor quantidade de cálcio por conta do tahine. O tahine é realmente muito rico em cálcio. Eu volto a falar, igual eu falei no começo da aula, tahine integral. Porque tem o tahine claro, que é feito com gergelim despeliculado. O cálcio está na casca do gergelim, não no miolo. Então, tem que ser o tahine integral, tá? Feito com gergelim integral ali, com película, e é o tahine mais marronzado, mais escuro. O tahine despeliculado, ele é mais bege claro, tá bom? É claro que o tahine despeliculado, ele tem um sabor mais suave, integral, mais intenso, mas também é muito mais nutritivo. Então, eu tenho mais cálcio, na verdade, no baba ganoush do que no requeijão, e tenho aqui metade da quantidade de proteínas. Eu poderia usar o tahine puro, tá? Mas o tahine puro aqui, ele tem um sabor muito forte, tem gente que não gosta. Eu gosto de botar tahine com alguma geleia, porque dá uma quebrada assim nesse sabor. Então, mas se você gosta, é uma opção também, ó. O tahine, ele segue o mesmo conceito da pasta de amendoim, né? Ele é muito concentrado ali em gorduras. Então, eu fiz o cálculo abaixo com 10 gramas. Com 10 gramas de tahine, eu tenho 60 calorias e 2 gramas de proteína. E tenho ainda assim mais cálcio do que no requeijão. Tem 80 miligramas aí de cálcio a cada 10 gramas de tahine. Então, gente, quem tá querendo cálcio, tahine, gergelim é uma excelente opção. A pastinha de feijão branco, que é a mesma receita do hummus, só que agora com feijão branco, né? Aí eu tenho 1,5 de proteína, 14 miligramas de cálcio. O feijão branco, dentre os tipos de feijões, é um dos que mais tem cálcio, tá? Tenho também aqui a pastinha de soja caseira, tá? Não aquela industrializada, igual a gente mostrou na aula anterior, que não tem proteína, que é a base de óleo. Eu vou ter 2 gramas de proteína por cada colher e 15 miligramas de cálcio. Nós mostramos na aula anterior
que muita gente faz o danoninho de inhame, né? O iogurte à base de inhame. Não quer dizer que não seja uma opção saudável, mas não é uma opção proteica, é basicamente carboidratos. Você até pode fazer o danone de inhame e se você quiser que esse seu lanche seja mais proteico, você pode comer à parte um sanduichinho de pão integral com hummus ou uma dessas pastinhas, ou pode transformar esse iogurte num bowl. Ou bater, por exemplo, com veg protein. É uma opção. Faz o iogurte de inhame e põe o veg protein na misturinha ali. Aí você adequa em proteínas. Ou põe no bolzinho, aí põe semente de chia, linhaça, girassol, abóbora, aveia. Vai colocando aí outras coisas para dar uma enriquecida na parte proteica, tá bom? Mas eu trouxe aqui agora os iogurtes que a gente pode estar utilizando, que são mais ricos em proteína. Então, iogurte de castanha de caju. Sabe a receita que eu falei do requeijão? É a mesma coisa, né? Gente, é mais simples do que parece. A gente quer enfeitar pavão. Você vai pegar a castanha de caju, vai colocar de molho, jogar aquela água fora, né? Deixa de molho ali pelo menos umas 3 horas, ela vai ficar molinha. Joga no liquidificador, bate com uma outra água. Eu boto geralmente 1 copo de castanha de caju para 1,5 de água. Bateu, transfere para a panela e aí é a hora de você adoçar. Eu gosto de botar sempre fruta seca, tâmara picadinha, uva passa. Se você não tiver problema, puder comer uma densidade calórica maior, você pode pôr melado de cana, né? Vai, adoça ele com o que você quiser. Se você quiser o gostinho azedinho do iogurte, espreme meio limão. Se você não quiser o azedinho, não precisa colocar. E aí vai cozinhando aquilo ali até engrossar. Simples. E fica super gostosinho, tá? Se você quiser que ele tenha probiótico, aí a gente pode fazer várias outras coisas. Usar kefir ou kombucha, o kefir de água, né? Ou kombucha, pode abrir uma cápsula de lactobacilo, mas aí não levando no fogo. Isso aí seria depois. Esfriou, esperou esfriar. Quando estiver ainda levemente morno a temperatura de uma madeira, você abre uma cápsula de lactobacilo ou um sachê, ou põe um pouquinho da água do kefir ou do kombucha e deixa fermentando ali umas 24 horas fora da geladeira, ele já vai dar aquela fermentação do iogurte. Então, assim, tem diversas receitas, eu particularmente gosto da mais simples possível. Então, no copinho eu vou ter aqui 4,5 de proteína, que é mais próximo do iogurte natural do que o iogurte de inhame. O iogurte de soja caseiro, eu vou ter em média 10 gramas de proteína, que aí você cozinha a soja, tá normal, na panela de pressão, e aí depois você processa ela com um pouquinho de água e dá aquela cozinhada e faz o iogurtinho, a base mesmo do grão da soja, temperando ali com as coisas doces que você quiser, pode pôr cravo, canela, enfim, diversas coisas, fazer o iogurtinho de soja. Ele vai ter uma quantidade de cálcio também mais próxima do iogurte tradicional. Bom, gente, então agora vocês viram as opções que a gente pode estar utilizando, que são mais ricas em proteína, entenderam a importância de incluir coisas, né, mais proteicas nos seus lanches intermediários, né? Aprenderam a montar os pratos, aprenderam quais os alimentos que vocês podem estar utilizando, como enriquecer com proteínas. Não esqueçam de pôr as leguminosas de um dia para o outro antes de cozinhar, jogar aquela água fora e cozinhar com nova água para eliminar os fitatos. Sementes e cereais integrais também tem fitato, mas calma e não surta, tá? Os fitatos têm maior concentração nas leguminosas. O que você for fazer de receita, que você vai fazer uma receita úmida, tipo um leite, um iogurte, não custa você pôr a semente de molho e a oleaginosa de molho e jogar água fora e utilizar outra água para receita, porque você vai fazer uma receita úmida mesmo. Agora, como você vai comer a semente, você não vai comer ela molenga, murcha, pensando que você vai tirar o fitato até da imaginação. Calma, né? Você reduzir o fitato da leguminosa, das receitas úmidas já ajuda muito